Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre deformidades da coluna. Aproveito esse início de programa para te fazer uma pergunta. Você sente dores na coluna? Aproveita que o dia de fazer perguntas sobre o tema, quem responde tudo para nós é o médico ortopedista Dr. Paulo Cavalli. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer lugar do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar e eu tenho certeza que você escolheu assistir ao Consulta ao Doutor no dia de hoje para receber muita informação sobre esse tema, deformidades da coluna. A gente vai entender tudo, quais são as principais deformidades e o que fazer com essa informação quando você sabe que tem alguma. Será que as deformidades são as únicas causas de dores nas costas? A gente vai entender no programa de hoje. Aproveite para participar. 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vou ficar muito feliz com as suas perguntas através das nossas redes sociais. Estou te esperando lá no meu Instagram também, @Denise Luque. Sempre na última foto você consegue deixar o seu comentário sobre o programa de hoje, fazer a sua pergunta e eu vou conseguir ter acesso, eu vou conseguir ler, passar a sua pergunta para o nosso especialista do dia. Vai lá nas mensagens particulares também, quando você quiser contar um relato um pouquinho maior, não quiser que a sua vida ali fique exposta na rede social, não tem problema, manda através da mensagem particular, que funciona muito bem também. Todo o nosso conteúdo você consegue ter acesso através do canal Hit TV no YouTube e é muito fácil, olha só. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Para falar sobre esse tema que é tão pedido nas nossas redes sociais, deformidades da coluna, eu recebo o Dr. Paulo Cavalli, médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigado, boa tarde, Denise. Estou à disposição aí para tentar responder todas as questões relacionadas à coluna. A gente vai começar muito bem hoje, porque tem pergunta das ruas e tem a participação da nossa repórter Jéssica Marques. Roda a vinheta. Oi, Jéssica, boa tarde, tudo bem? Eu sei que você traz pra gente hoje informação sobre o nosso tema e perguntas, que é maravilhoso, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, Denise, muito boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo no Consulta ao Doutor. E eu tenho uma pergunta para você, telespectador, primeiro. Você sente dores nas costas? Olha, se você sente, saiba que você não está sozinho, viu? Uma pesquisa nacional da saúde revela que 18,5% dos brasileiros adultos têm este problema, o que significa 27 milhões de pessoas. Este também é um dos principais motivos de afastamento do trabalho. Essas dores podem ser ocasionadas por diversos motivos. E nós viemos aqui nas ruas de São Paulo para saber se as pessoas têm algumas dúvidas sobre este assunto. Vamos conferir a primeira. Doutor, quando a pessoa deve procurar um médico por causa das dores nas costas? Maravilhosa. Então, dores nas costas é um sintoma que, na verdade, pode ser provocado por diversos fatores. Isso é muito importante, ou seja, quando a gente refere uma dor na região lombar ou na região torácica, a gente não está pensando exclusivamente na nossa coluna vertebral. Existem outros órgãos na região abdominal, na região torácica, que podem provocar dor na região nas nossas costas. Então, dor nas costas tem que ser investigado e tem que saber a causa exata, ou seja, o motivo, porque pode estar relacionado à nossa coluna vertebral, mas pode estar relacionado a outros órgãos. E é fundamental que, se essa dor persiste, é uma dor que incomoda no dia a dia,
para o trabalho, para o lazer, para dormir, ou seja, para descansar, tem que procurar um clínico geral para descartar problemas em outros órgãos. E se for diagnosticado que o problema é na coluna vertebral, aí um ortopedista deve ser o especialista indicado para que faça essa avaliação. Jéssica, você viu que é nossa responsabilidade buscar o especialista, né? É isso mesmo, Denise. E agora, com a parte das dores nas colunas, nós temos a pergunta relacionada à cirurgia. Vamos conferir. Doutor, quem tem deformidade na coluna sempre terá que fazer uma cirurgia? Essa é uma questão bastante comum e a grande maioria das deformidades a gente consegue tratar ou controlar sem precisar de um procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia a gente utiliza realmente em casos específicos, em que a deformidade é muito acentuada e que tem outros transtornos para o nosso organismo. Então, a grande maioria a gente trata sem precisar o tratamento cirúrgico, ou com educação postural, ou com fisioterapias, ou com exercícios, mudando a ergonomia e, eventualmente, uso de aparelhos, de órteses, que são os coletes. Em último caso, a gente pode discutir mais especificamente, é que a gente reserva para a cirurgia. E a Jéssica ainda preparou, tem mais uma pergunta que ela separou das pessoas ali que passavam sobre esse tema, né, Jéssica? É isso mesmo, Denise. Agora, para finalizar as perguntas aqui das ruas, vamos falar sobre os eletrônicos, que são quase companheiros inseparáveis, né? Visto por muitos como um bem essencial no dia a dia. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o uso excessivo deles pode causar alguns danos, como nessa próxima pergunta. Vamos conferir. O uso do eletrônico pode causar cifose? Essa é uma boa pergunta. Todos esses eletrônicos, Denise, os smartphones, os tablets, mesmo os computadores, ou seja, o uso excessivo e não utilizando esses aparelhos de uma maneira e de uma postura adequada, pode trazer transtornos e desvios posturais. E um deles é a cifose. Pode trazer uma deformidade que o paciente fica mais arcado para frente e que, se isso permanece por um tempo muito prolongado, esse dano pode provocar o que a gente chama de uma alteração estrutural. Mas, se for tratado e orientado precocemente, isso é totalmente reversível e pode se reorientar e o paciente ter uma postura adequada novamente. Então, esse tipo de deformidade pelos eletrônicos, geralmente elas são reversíveis e facilmente tratadas com mecanismos posturais e fisioterápicos. Excelente. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, Denise. Agora, para tirar muito mais dúvidas, nós voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Jéssica. Adorei o material que você preparou para a gente. Bom trabalho para você e para toda a nossa equipe aí do Link. Doutor, quais são esse pontapé inicial foi maravilhoso. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais em cada pergunta que foi feita aqui, né? Eu já consegui enxergar várias outras perguntas dessas que chegaram aqui primeiro. Mas explica pra gente quais são as principais deformidades da coluna. Então, as principais deformidades são três tipos de deformidades na nossa coluna vertebral. A primeira delas é a escoliose. Quando a gente fala de escoliose, a gente está falando de um desvio, que é um desvio lateral da nossa coluna vertebral. E, além de ser um desvio lateral, há uma rotação da vértebra. Se permitir, por favor, posso mostrar? Eu trouxe modelos aqui para a gente poder Se a gente observar a nossa coluna olhando de frente, ela tem que ser o mais reta possível. Nesse sentido, nesse plano. Bem de frente aí para o doutor, tem que ser reto. Ela tem que ser reto, isso é o normal. Tá. Quando ocorre um desvio lateral e há também um componente de torção e de rotação, isso a gente denomina de escoliose. Então, a escoliose é um desvio lateral com um componente rotacional. Esse é um dos principais tipos de desvio da coluna vertebral. Tem outros dois tipos de desvios, que são a lordose e a cifose.
Só que quando a gente fala em lordose e cifose, esse termo, na verdade, todo mundo tem uma lordose e todo mundo tem uma cifose, porque são curvas normais do nosso organismo quando a gente observa o nosso organismo de lado, numa posição lateral. Então, quando a gente observa a coluna lateralmente, deixa eu pegar aqui a parte lombar, que é a nossa parte inferior aqui. Então, olhando de lado, essa curvinha que a gente chama que é a nossa lordose, é uma angulação natural e normal dentro de uma margem específica. Ou seja, quando tem um ângulo que a gente normalmente fala de 40, 60 graus, que é um tipo de ângulo que a gente mede, está dentro de uma lordose normal. Quando o paciente tem uma lordose muito acentuada, aí é um desvio que a gente chama de hiperlordose, que passa a ser um problema. Ou uma hipolordose, que é a ausência da lordose. Isso também é um problema, porque pode causar outras alterações estruturais e provocar dores e outros sintomas. Ótimo. Da mesma maneira, a cifose torácica na região, olhando de perfil, na nossa coluninha aqui, se a gente olhar de lado, ela tem uma curvatura que é essa parte mais alta da nossa região torácica. Dentro de um ângulo normal, ou seja, dentro de uma margem que a gente chama de 20 a 40 graus, é um aceitável. Quando esse valor é mais acentuado, a pessoa fica mais arcada, essa curvatura aumenta, aí a gente chama de uma hipercifose. E a hipercifose é um desvio importante e que tem que ser tratado também. Então, ou seja, os principais desvios são a escoliose, a hiperlordose ou a hipolordose e a hipercifose. São os desvios mais comuns e que geralmente causam mais problemas na nossa coluna vertebral. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da escoliose? Doutor, você falou de alguma angulação, né? Então, o que estaria dentro do aceitável e o que já teria que fazer um tratamento. Isso é nítido. Qualquer pessoa andando na rua, você olha, você vê, você consegue enxergar uma curvatura ali exagerada? Não? Então, em se falando de escoliose, quando a deformidade ela é de pequena magnitude, ou seja, é uma escoliose com um desvio muito pequenininho, é difícil que uma pessoa do dia a dia observe. E até a gente observa no nosso consultório, muitas vezes quando o paciente vem encaminhado pelo pediatra, pelo clínico geral, com a deformidade para que a gente possa tratar, muitas vezes não foram os familiares, não foram as pessoas mais próximas que enxergaram e que viram. Foram outras pessoas que acabaram percebendo de alguma maneira, ou porque estava na praia, ou porque estava fazendo uma atividade física e observou algum tipo de anormalidade com relação ao desvio e que chamou atenção. Então, assim, as deformidades mais leves, que normalmente são escolioses abaixo de 10 graus, é difícil de se avaliar clinicamente. Existem alguns parâmetros que eu posso daqui a pouquinho dar algumas dicas de como fazer esse diagnóstico clinicamente, de como se observar uma pessoa e tentar determinar se ela está com a coluna alinhada ou se existe alguma dica de que ela tem alguma escoliose ou algum desvio. Mas realmente as escolioses de baixo grau, elas têm essa dificuldade e quando já nos procuram, já estão numa fase um pouquinho mais intermediária, né? E as escolioses moderadas e intensas, aí já é bem evidente, é bem mais fácil de se notar e de se avaliar. Você falou de pediatras encaminhando, então estou entendendo que crianças também podem sofrer com esse problema. Isso, porque a escoliose, existem várias causas, dezenas de causas de escoliose, várias. Tem escolioses congênitas que, na verdade, durante o útero materno, que o bebê está sendo formado, essas estruturas têm alguma anomalia na formação. Ou alguma pecinha deixa de ser formada, ou ocorre uma pecinha a mais, ou seja, e aí acaba produzindo um desvio, o que é a escoliose congênita. Mas tem outros tipos de escoliose, outras causas, e dentre as causas, as mais comuns, existe a escoliose, que é a escoliose idiopática do adolescente.
esse tipo de escoliose, ele é responsável, só em termos de quantidade, Denise, ela corresponde, dependendo de cada país ou de cada região, mas a 80%, 90% das escolioses são causadas pelas escolioses idiopáticas. Então, é a grande maioria. Depois tem outras causas, tem causas provocadas por doenças neuromusculares, como paralisia cerebral, mielomeningocele, várias outras doenças. Existem também um outro tipo de escoliose, que aí não é mais nessa faixa etária de infância e da adolescência, que a gente está falando já de pacientes da terceira idade, de pacientes com um pouco mais de idade, que a gente chama de escoliose degenerativa do adulto, que é uma escoliose que geralmente ocorre numa faixa depois da 6ª década de vida e que tem características tem a deformidade, mas os sintomas, a evolução é bem diferente daquela escoliose que ocorre no início da infância ou da adolescência, que é essa escoliose idiopática do adolescente. E idiopática significa que não tem causa, isso, não se descobre a causa. Isso, ou de causa desconhecida. Esse termo, na verdade, a gente ainda usa hoje, de causa desconhecida, mas não é bem assim, porque hoje a gente já sabe que a escoliose ela é causada por um conjunto de fatores, então ela é multifatorial. Mas dentro desses fatores todos, o fator mais importante é o fator genético. Inclusive, vários estudos feitos com gêmeos em países do norte, lá da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, foram feitos estudos em que foram identificados alguns genes. E esses genes, eles são específicos para que possa desenvolver a escoliose. Então, assim, o papel genético da causa da escoliose idiopática, ele é muito importante. Então, é importante, depois eu posso até explicar um pouquinho o que significa essa característica genética, porque tem algumas particularidades familiares. Por exemplo, na escoliose é comum ter parentes que tenham... Então, na história clínica, quando a gente recebe um paciente com escoliose, a gente pergunta, e é importante que a gente faça esse questionamento, se tem avós, tios, primos, primas, irmãos, ou seja, os membros de toda a família, se tem algum membro que tem, porque é frequente a gente observar que tenha alguma outra pessoa da família que tenha. E uma outra questão que as famílias normalmente nos perguntam com relação à causa especificamente, se a minha filha tem escoliose, então quer dizer que a filha dela vai ter, ou os netos. Então, assim, existe essa característica genética, mas esse tipo de transmissão a gente chama que é um gene de expressão variável. Então, não necessariamente o filho de uma pessoa que tem escoliose vai nascer com escoliose, ou o neto também, mas o bisneto eventualmente pode pular a geração. Então, tem essa característica que não transmite diretamente. E uma outra característica é, por exemplo, numa família em que tem vários filhos. Vamos supor que uma família tenha 5 filhos. Um pode ter uma escoliose mais intensa ou mais com um ângulo bem maior, um pode ter uma escoliose levinha e os outros podem não ter a escoliose, ou seja, então é isso que significa essa característica genética de expressão variável, especificamente para a escoliose. Né? Então precisa fazer uma boa anamnese ali, vai conversar bastante com esse paciente para saber de fato o que está acontecendo, e já que são tantos fatores envolvidos, vale também essa questão do meio. Então, em que ambiente que vive, como é que... Se a bolsa que carrega é pesada, se carrega a mochila num ombro só, se isso tudo pode interferir. Eu sei que há muita controvérsia, até uso de salto alto com deformidades da coluna, se causaria ou não, mas vale a pena ter esse detalhe, não vale, doutor? Vale. Então, vamos lá, você falou 3 coisas importantes aí. Uma com relação a várias causas, importante de se fazer a anamnese, ou seja, de se pesquisar a causa. A outra com relação às mochilas, às bolsas, e a outra coisa com relação ao salto alto e tudo mais. Então, com relação especificamente aí a se investigar, como eu disse, que existem inúmeras causas, então é muito importante que se faça um estudo pelo médico, a anamnese aí no caso, de se perguntar
e ter uma série de informações para já ter uma ideia de qual seja a etiologia, ou seja, a causa dessa escoliose. E da mesma maneira fazer um exame físico muito minucioso para saber se a musculatura está eutrófica, ou se está normal, um exame neurológico muito bem feito para saber se não existe nenhuma alteração neurológica de perda de função motora ou sensitiva ou de equilíbrio, que são coisas que e algumas patologias, algumas doenças neurológicas podem levar também. Então, essa anamnese, esse estudo, e por isso dessa investigação por um especialista, a partir do momento que se faça um diagnóstico ou uma investigação de uma escoliose. Então, tem que se investigar bem, tanto do ponto de vista de história como de exame clínico. Com relação às bolsas e com as mochilas, a gente está falando de... Aí entra um outro tipo de deformidade, que a gente está falando das deformidades que são provocadas por sobrecarga. E essa sobrecarga, ela leva a uma postura inadequada. Então, se a mochila está com peso excessivo, a bolsa está em um lado, predominantemente de um lado, isso vai causar um desvio temporário da nossa coluna. Só que se isso se torna frequente e contínuo, essa postura causada por essa sobrecarga, ela se torna constante. E essa postura inadequada vai sobrecarregar músculos, ligamentos, estruturas que vão estar tentando segurar aquele peso e aquela estrutura corpórea fora do centro de gravidade, e vai ter uma sobrecarga, vai entrar em fadiga, vai inflamar, vai ter dor, ou seja, desencadeia toda uma cascata que a gente chama inflamatória, causada por essa sobrecarga e por essa postura inadequada. E aí a gente tem que diminuir o peso da bolsa, colocar a mochila não de um lado do outro, colocar na posição bem centralizada, não usar a mochila também muito baixa, porque a mochila ela é feita para se utilizar na parte posterior da nossa coluna e numa altura adequada. À medida que muda o peso ou o posicionamento, o nosso centro de gravidade muda também. E a hora que esse paciente, essa pessoa está utilizando essa bolsa ou essa mochila, a gente tem que verificar se essa pessoa está nivelado, ou seja, está dentro de um equilíbrio, e para que a musculatura não seja sobrecarregada e não produza dor e no futuro degeneração, artrose e outros problemas. Pode falar do salto? Fala do salto alto, por favor, porque esse é um capítulo à parte para as mulheres, né? Conversa isso conosco enquanto eu me preparo para dar um recadinho, doutor, por favor, pode ir falando. Então, o salto alto, Denise, ele na verdade, ele tem toda a vantagem de a estética do ponto de vista de melhorar a estética, mas ele projeta o corpo da pessoa que está usando o salto para frente. Essa projeção faz com que, à medida que a pessoa, quando ela utiliza o salto, ela inclina anteriormente. Para que ela fique nivelada, ela acaba fazendo uma hiperlordose. E essa hiperlordose é que acaba sendo prejudicial, porque a hora que a gente produz essa hiperlordose, aumenta a pressão das articulações das vértebras aqui atrás, e isso é motivo de dor por essa hiperpressão, de sobrecarga das cartilagens e de uma degeneração precoce também. Então, o uso do salto tem que ser assim, muito controlado e, de preferência, que não seja um uso constante, justamente para poder evitar uma sobrecarga dessas estruturas da região posterior. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. O tema de hoje, deformidades da coluna. Aproveita para fazer a sua pergunta. Já estou recebendo várias aqui nas nossas redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Estou te esperando lá no Instagram também, @Denise Luque. Claro, ligue para cá. Até o finalzinho do programa você consegue falar conosco ao vivo. 0 operadora 11 3337 5886. Dr. Paulo Cavalli é nosso convidado aqui do Consulta ao Doutor hoje. Doutor, eu estou entendendo aí que esses processos até de degeneração, você falou até de uma condição de deformidade na terceira idade, né? Nosso corpo vai envelhecendo, com a coluna não seria diferente, né?
Nós já aprendemos também aqui algumas situações no Consulta ao Doutor que podem acontecer, algumas até que levam a pessoa a perder um pouquinho de altura, né? Então, a pessoa... É uma queixa muito frequente isso. Eu recebo aqui, Denise, eu tinha 1,70, hoje eu tenho 1,65, né? Homens e mulheres. Ter uma condição muscular, porque o que envolve aí a coluna, acredito eu, sejam os músculos, né? Ter uma condição fortalecida, que favoreça o bom funcionamento da coluna. Isso é importante em qualquer idade, qualquer condição que seja, porque quem já tem deformidade deveria também correr atrás de estruturar essa musculatura? Então, Denise, são boas essas questões aí, né? E, bom, com relação ao que você comentou, com relação às pessoas que com o passar do tempo, com a idade, com o nosso envelhecimento natural, que nós vamos perdendo a nossa altura. Isso ocorre por alguns fatores, mas tem 3 fatores que estão diretamente relacionados à nossa coluna vertebral. O primeiro deles é com relação ao disco intervertebral. O nosso disco, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso disco intervertebral, ele vai diminuindo a espessura dele. Porque esse disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e a outra... É um amortecedor. É como se fosse um amortecedorzinho. E ele é constituído basicamente de proteína e de água. Com o nosso processo de envelhecimento, ele vai perdendo a água, ele vai desidratando, ele vai ficando mais fininho. Então, a nossa altura, à medida que esse disco nós temos inúmeros discos vertebrais, ele vai afinando, então a gente vai diminuindo a nossa altura. E eles são mais grossos ali à medida em que vai ficando mais pesado o nosso corpo também, né? À medida que vai chegando para a região lombar, os discos vão ficando mais largos e mais espessos. Ele vai subindo para a região torácica, eles ficam mais fininhos. Então, esse processo de desidratação, de degeneração do disco, é um processo que diminui a nossa altura. O outro é o processo da osteoporose. Se não for tratada ou se não for prevenida, que hoje nós temos todas as condições de fazer a prevenção da osteopenia e até de uma osteoporose, que é um caso mais avançado, da diminuição da densidade da nossa massa, da densidade óssea, o que acontece é que os ossos eles vão como se fosse achatando, diminuindo também, com esse processo mais intenso da osteoporose. E a outra alteração é da própria postura. As pessoas de mais idade, eles tendem a ficar mais arcados, eles vão aumentando a cifose, vão diminuindo um pouquinho, vão fazendo uma hipolordose, uma hipercifose, pode ter um desvio lateral e acaba diminuindo mais a altura. Então, se a gente somar esses fatores, tem pacientes que eles realmente comentam e tem alguns até que citam quanto eu tinha com 18 anos e quanto que tem, quanto que perdeu realmente de altura. É por conta dessas alterações. E o fortalecimento muscular, ele está diretamente relacionado a isso em todos os períodos da nossa vida. Porque se a gente tiver uma musculatura bem desenvolvida, a musculatura bem desenvolvida é aquela musculatura, não se fazer uma hipertrofia, halterofilia, não é esse sentido. É no sentido de ter uma musculatura bastante resistente e que possa suportar todo o peso do nosso corpo sem entrar em fadiga e sem que haja, pela fadiga, acabe produzindo um desvio. Então, se essa musculatura é bem trabalhada na infância, na adolescência, durante a vida adulta e durante a terceira idade, esses fatores de desvios, eles vão diminuir de uma maneira considerável. Então, é muito importante que tenha uma atividade orientada no sentido de manter esse fortalecimento, que vai formar um arcabouço muscular, que vai funcionar como um colete biológico. Agora, os médicos... Bom, é tão comum ter problema na coluna que a gente nem pode imaginar, né? As pesquisas mostram aí que quase, acho que 90% que as pessoas que já tiveram têm ou terão uma dor nas costas, né? Uma queixa aí. Então, essa porcentagem é gigantesca. Os especialistas até falam, se fizesse uma ressonância magnética aqui em todo mundo que está no estúdio, por exemplo, a maioria teria problemas ali, talvez sem sintoma, mas o exame apontaria. Então, realmente é algo que a gente deve prestar bastante atenção. Agora, os especialistas pedem para que quem tem uma dor, uma má postura, para que eles façam a fisioterapia, esse acompanhamento. Isso é fundamental. Quem tem a deformidade, então uma condição que
Talvez você não consiga ter o 100% ali do tratamento, mas você consegue, por exemplo, não operar, o que já é maravilhoso. Continua fazendo, pode ser para a vida toda? Denise, então essa condição de trabalhar a musculatura em pacientes que têm uma deformidade, ela é bem estabelecida hoje, principalmente para as escolioses que são consideradas leves, que são as escolioses, quando a gente fala leve, são escolioses abaixo de 20 graus, que são as escolioses em que não há necessidade de uso de um colete, muito menos de uma cirurgia. Então, nesses pacientes, a orientação de se fazer a atividade física orientada para que tenha um bom tônus muscular, ele é fundamental. Então, aquilo que eu falei anteriormente, se você tem uma musculatura bem trabalhada, resistente, ela vai funcionar como um colete. E ela vai estabilizar a coluna e vai impedir, se ela não corrigir totalmente, mas ela pode eventualmente impedir, e é essa que é a ideia nessa fase, trabalhar bastante a musculatura para evitar uma progressão de uma determinada deformidade. Isso é possível em alguns casos e outros por outros fatores, até de doenças específicas, tendem a eventualmente progredir independente disso. Mas a grande maioria das deformidades, principalmente as deformidades posturais ou as deformidades estruturais de baixo grau, respondem bem a esse trabalho muscular, associado a um trabalho de reeducação postural, como, por exemplo, o RPG. Então, ou seja, tem várias... Ou seja, é importante o trabalho desse fortalecimento muscular, mas ter também um tratamento de um fisioterapeuta orientando e trabalhando a postura desse paciente. Existem diversas técnicas posturais, a mais conhecida delas é o RPG. E de fortalecimento muscular também existem várias possibilidades, mas tem que ser um fortalecimento em que não haja um impacto repetitivo. Excelente. Ou seja, tem que trabalhar a musculatura torácica posterior, os músculos, a gente chama grande dorsal, trapézio, os músculos peitorais, abdominais. E essas atividades são específicas para se manter a estabilização do nosso tronco. Isso são as atividades que produzem esse fortalecimento. Agora, existe uma série de questões e dúvidas que as pessoas, pacientes e os pais têm, com relação à atividade esportiva. Se algumas atividades esportivas podem estar associadas ou não a essa atividade física. Pode fazer ginástica olímpica, pode fazer balé, pode jogar tênis, pode jogar basquete, ou seja... Então, essa orientação, ela depende muito de paciente para paciente e do tipo de deformidade. Não dá para a gente generalizar em termos de atividade física especificamente. As atividades de alto impacto, como ginástica olímpica ou outras que tenham, o nosso corpo fica, ou seja, haja salto, pulos, de maneira repetitiva, deve ser evitado por conta desse desvio que vai ter uma sobrecarga, sempre tendendo a que haja um estímulo maior para uma curvatura. Então, basquete, voleibol, em escolioses de baixo grau ou moderado, se não for um treino para seguir profissionalmente o esporte, for um treino eventual para aprender o esporte, a gente acaba liberando. Mas se for um treino para competição, aí a gente já orienta que não é a atividade mais adequada para quem tem uma deformidade vertebral. Né? Porque a atividade física de alto rendimento é um estresse para o corpo também, né? Exatamente. Isso é um outro capítulo, atividade de alto rendimento, tem que tomar um cuidado muito grande. E aí os atletas são tratados de outra maneira, eles têm um outro acompanhamento. O médico já sabe que aquilo vai provocar, de repente, uma lesão. Exato. E ele tem que, sabendo que ele vai ter uma sobrecarga, ele tem que ter um preparo dos músculos e de ligamentos, ou seja, todos trabalhados para proteger desse uso com uma sobrecarga muito grande. Então, ou seja, tudo isso é sabido. Hoje, a medicina desportiva está um avanço muito grande, a parte de fisiologia toda, justamente para prevenir, para ter um excelente rendimento, mas para prevenir as lesões, né? Eu tenho notado hoje muitas pessoas com dores no pescoço. Isso pode estar relacionado à
nossa coluna aqui nessa região, doutor, o uso dos celulares, né, do tablet, o notebook, põe na barriga, fica assim com a cabeça bem curvada. Isso pode gerar um problema e para quem já tem uma deformidade, isso pode ser o causador, de repente, de dor e do sintoma que de repente, a pessoa podia não ter? Isso é muito importante, até do que aquela questão inicial que foi colocada com relação aos aparelhos eletrônicos provocarem a cifose. Ele pode provocar uma cifose postural, mas o grande problema, na verdade, desses aparelhos hoje e do tipo de utilização que nós fazemos está relacionado com a nossa coluna cervical. Tá. E realmente a gente projeta anteriormente a nossa coluna cervical e muda a nossa curvatura, que é uma curvatura normal, que tem também uma lordose que eu não comentei porque é pouco falada, mas especificamente para esse assunto. Aqui do jeitinho que está. Isso, a gente tem essa curvatura. Em repouso, a coluna, né? Aqui, ó. Que existe uma curvatura normal ali. Existe uma curvatura. Que é a lordose. Só que quando a gente utiliza muitos esses equipamentos, a gente acaba fazendo uma postura em que a gente retifica a lordose. E essa retificação da lordose é um grande problema. Porque causa, na verdade, duas situações que são não favoráveis à nossa coluna. Um é uma sobrecarga da musculatura posterior e posterolateral, que predispõe a torcicolos de repetição por inflamação do nosso músculo, em que fica numa posição errada e anteriorizada por muito tempo. E isso gera um processo inflamatório e dor. E a outra é que essa retificação provoca um desgaste muito rápido e acentuado do disco intervertebral. Tá. Então, essa associação do uso com a perda de lordose e a degeneração é uma preocupação hoje e já existe documentação de que esses pacientes com essa hipolordose cervical vai ter sintomas de discopatia e até eventualmente favorecendo hérnias de disco na região cervical. Então é muito importante tomar cuidado com o uso e a postura de se utilizar esses equipamentos, pensando especificamente na nossa coluna cervical. Agora, pensar que a gente não vai parar de usar esses equipamentos e que de repente a gente vai até tentar corrigir, melhorar algumas posturas que você já sabe que te causam muita dor. Tem gente que relata até dormência de braços, enfim, já sabe, não vai repetir dessa maneira, mas vai continuar usando e, de certa forma, na postura errada. Fortalecendo é fundamental. Se você sabe que você vai agredir de alguma forma, e a gente acaba agredindo a coluna várias vezes ao dia, né? Pegar uma caixa, pegar um peso ou abaixar da forma errada. Então, fortalecimento é a palavra-chave. É chave. E muitas vezes as pessoas elas pensam que com a nossa coluna cervical a gente não consegue fortalecer. E é fácil de se fazer o fortalecimento da região cervical. E um dos fatores para que a gente continue utilizando esses equipamentos, primeiro, tomar muito cuidado com a nossa postura, ter esse policiamento para realmente estar numa postura mais adequada. Isso ajuda bastante, mas só isso não vai ajudar. O fortalecimento muscular, mesmo numa posição adequada, ele é fundamental. E os exercícios para o pescoço, o ideal é que se faça de maneira isométrica. Então, consultando um ortopedista, ele vai orientar o fisioterapeuta também a trabalhar essa musculatura toda com isometria, porque o que é isometria? É trabalhar, fortalecer o músculo sem movimento, sem ficar fazendo movimentos repetidos. Paradinho, então, né? Parado contra a resistência. Então, faz um anteparo na frente, projeta para frente, para trás, ou seja, o fisioterapeuta pode orientar tudo isso, mas essa é uma maneira simples e rápida que em 15 minutos, 10 minutos por dia, a gente pode fazer esse fortalecimento para a região cervical. E uma outra coisa que é importante com relação a esse uso para a gente prevenir tudo isso, além da postura, além do fortalecimento muscular, é a pausa e não usar ele continuadamente. Então, usar a cada 40 minutos, 50 minutos no máximo, se estiver trabalhando, dá um tempinho, mesmo que precise colocar um despertadorzinho para avisar, levanta, muda de posição. Então, essa pausa de 5, 10 minutinhos, ou no tablet, ou no computador, faz muita diferença, porque recruta a musculatura e ajuda a descansar um pouquinho e diminuir essas lesões. Né? Doutora, a gente sabe que
tem diversos perfis de pacientes, né? Mas eu acredito que a maioria quer sempre fugir de uma cirurgia, né? Há muitos medos de se fazer cirurgia na coluna, todo procedimento tem risco, já você me conta quais são eles, mas olha essa pergunta aqui do telespectador que já precisou se submeter a uma cirurgia e ele te faz uma pergunta. Doutor, fiz uma artrodese lombar L4, L5 e S1. Os fixadores das hastes soltaram. A cirurgia foi feita em 2012, no comecinho de 2012. E ele te pergunta qual seria o melhor a ser feito, por favor, porque ele sente muitas dores. Bom, Denise, assim, na verdade, o que esse telespectador colocou, bom, eu não posso dizer e fazer, ou seja, fazer o tratamento específico, mas posso dar algumas ideias, né, assim, alguma orientação básica, né? Eu acho que é importante que ela consulte ou volte no médico dela ou se tiver o contato de quem operou, melhor, né? Porque ele sabe exatamente o que aconteceu, mas é importante que volte e que consulte porque precisa resolver esse problema. Então, a gente está falando de algumas complicações. Esse tipo de complicação, com relação à cirurgia de coluna, é uma complicação que é uma complicação tardia. Então, não é uma complicação de imediato. Então, aquilo que você me falou, olha, as pessoas ficam preocupadas. A cirurgia de coluna é uma cirurgia de alta complexidade, ou seja, e é importante que se saibam de todas as possibilidades e de todas as possíveis complicações. Existem as complicações perioperatórias, que são as imediatas durante o período operatório, e tem as eventuais complicações tardias que podem eventualmente acontecer. Então, eu vou comentar um pouquinho dessas possíveis complicações aí, né? O que foi operado aí no nosso telespectador é bem... Eu vou comentar aqui que está mais fácil. Baixo, ela né? citou a L4, a L5 e a S1. Isso. Então, ela falou que ela fez uma artrodese. A artrodese é uma estabilização ou uma fixação com uma fusão entre essas três vértebras aqui, a quarta lombar, a quinta lombar e a primeira vértebra sacral. Ela deveria, assim, a gente supõe que tinha algum tipo de comprometimento, em que foi feito algum tipo de descompressão de alguma raiz nervosa, alguma coisa nesse sentido, e que havia alguma instabilidade para poder fazer a artrodese, que é essa estabilização. Porque a estabilização, a fixação, a gente indica quando existe uma instabilidade, é aí que é indicado. E essa fixação acaba retificando um pouco essa curvatura normal? Não. Ela tem que ser modelada, ela tem que ser bem trabalhada no sentido de manter a curvatura normal de cada indivíduo. Perfeito. E isso é possível no intraoperatório de fazer toda a modelagem e fazer a adequação à lordose de cada um. Então, assim, com relação às possíveis complicações, existem complicações cirúrgicas, que são as complicações relacionadas ao procedimento, que são complicações clínicas. Então, tem que se fazer toda a investigação do paciente, se não tem problema anterior, se o paciente não tem doença pré-existente, se não é diabético, hipertenso, tem alguma doença coronária, ou seja, investigar, porque todo paciente que já tem uma doença pré-existente, isso acaba aumentando a possibilidade de algum tipo de complicação. Isso não é impeditivo para se fazer a cirurgia. Então, é importante, ou seja, a cirurgia, Denise, bem indicada, ela funciona, ela tem êxito, mas, primeiro, ela precisa ser bem indicada. Legal. Então, eu digo que tem 3 fatores para que uma cirurgia, eventualmente, tenha complicação ou não seja bem sucedida. A primeira delas é ter a indicação. Ou seja, ter uma indicação, realmente o paciente precisa ser operado. Então, assim, dos fatores de complicações que existem, infelizmente, está cada vez diminuindo mais, mas a gente ainda observa pacientes que eventualmente não precisariam eventualmente ser operados e foram operados. Bom, esse é o primeiro fator para que se tenha uma complicação. O segundo todos são importantes, mas, óbvio, pensando que o paciente tem a indicação, ele precisa de uma cirurgia, é que se determine a técnica específica, adequada. Existem dezenas, Denise, de possibilidades de técnicas cirúrgicas e nem sempre aquela que o paciente quer é a melhor para ele. E muitas vezes, nem sempre aquela que o médico quer também, ou que gosta, é a melhor para o paciente. Então, é fundamental
que o médico examine e que veja para aquele paciente qual que é a técnica mais apropriada. Então, ou seja, se ele tiver indicação e for escolhido, ou seja, e for proposta aquela técnica apropriada, a mais adequada, bom, isso é um fator que realmente pode ser que ele evolua bem. O terceiro problema, aí está relacionado com a execução da técnica, que pode eventualmente não ter sido, não por um erro médico, não necessariamente isso. Existem diversos fatores relacionados àquela execução naquele momento e que não pôde, de alguma maneira, ser executada de uma maneira apropriada. Da melhor forma possível. Ou porque o osso não tinha uma textura adequada. Uma aderência já? Ou uma aderência, ou uma osteoporose em que não havia possibilidade de fixação. E aí outras possibilidades podem ser utilizadas, mas, ou seja, mas quando se indica e se escolhe a técnica certa, indica porque tem indicação, a técnica é apropriada e executada de uma maneira apropriada, a chance de êxito ela é próxima a 100%. Óbvio que tem as complicações pré-operatórias, como a gente disse, são as complicações clínicas que podem ocorrer ou por doenças pré-existentes, ou uma complicação da anestesia, ou por uma infecção hospitalar, que eventualmente pode ocorrer naquele período. Óbvio que todos os fatores dentro de um ambiente hospitalar, técnicas de esterilização, uso de antibióticos, ou seja, lavar as mãos, coisas simples do dia a dia, todos esses procedimentos devem ser, óbvio, trabalhados, mas tem a resistência e a imunidade individual do paciente, que pode estar num período imunologicamente mais baixa a imunidade. Se o paciente está mais deprimido, a imunidade dele também pode estar... Outros fatores podem baixar a imunidade e a gente tem que verificar esses fatores também. Então, assim, existem um conjunto de variáveis que a gente tem que controlar para evitar essas complicações que são as complicações perioperatórias. A complicação que a paciente colocou para a gente soltou, pelo que eu entendi, soltou o implante. E isso pode ocorrer quando não ocorre a fusão óssea, porque toda vez que é colocado um implante ósseo na coluna, para que haja a fixação, é necessário que o enxerto ósseo seja colocado também. Ah, então vamos fazer assim. No próximo bloco você me explica essa história de enxerto ósseo, porque então já vai ficando mais complicado. Às vezes não é só aquilo, pode ser que o médico tenha sido pego de surpresa também nessa ali. No meio da cirurgia ele viu que o osso era mais poroso, não vai fixar ou não vai fixar por tanto tempo que precisa. Hoje a gente vive cada vez mais, doutor. Sim. No próximo bloco o doutor explica para nós. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre deformidades da coluna com o Dr. Paulo Cavalli, nosso especialista do dia, médico ortopedista. Ele é especialista, aliás, nessas cirurgias da coluna de alta complexidade. Eu gosto desse termo, porque para os especialistas isso já é muito comum, é o seu dia a dia, mas acho que não pode perder a importância que tem esse tipo de procedimento, né, doutor? Sim. Não é fácil. Nós, leigos, né, o paciente, tem muito medo, sim, de operar a coluna. A gente sabe que o risco diminuiu muito com o avançar da tecnologia, o bom andamento aí, investimento de cada profissional em ter habilitação para fazer as mais modernas cirurgias, mas os riscos mínimos, mesmo assim, eles permanecem com aqueles fatores importantíssimos que você contou aqui pra gente, né? Você estava explicando, então, para nós, doutor, que no meio da cirurgia, pode ser que tenha pego de surpresa o especialista, um osso mais poroso, vai precisar fazer um enxerto, você contou aqui para gente. Isso. Então, esse procedimento do osso, de se colocar enxerto ósseo, Denise, toda vez que se coloca um implante para fixação,
seja em uma instabilidade, num paciente que tem hernia de disco, operou, uma estenose de canal, ou uma espondilolistese, ou uma fratura da coluna vertebral, como num trauma raquimedular, uma pessoa que se acidentou e quebrou as vértebras, e coloca esse tipo de implante da mesma maneira que foram colocados aqui, mas numa determinada região, é importante que se coloque enxerto ósseo, que se tira do paciente mesmo, ou se usa enxerto sintético, ou seja, existe uma gama de possibilidades, mas é importante que se coloque enxerto ósseo. Por quê? Esses implantes que foram colocados nessa região, eles vão ficar estabilizando as nossas vértebras até que ocorra uma fusão desse enxerto, vai formar uma ponte entre as vértebras, formando literalmente uma união entre elas, óssea. Então não é só uma união entre os implantes, é também entre as vértebras uma união biológica do osso do próprio indivíduo. Tanto que depois de 3, 5 anos, quiser tirar esses implantes, essas vértebras vão continuar unidas, depois que ocorreu o processo de união e de fixação. Não se faz isso de rotina, remover, mas eu estou dizendo assim, da importância do osso biológico que forma essa ponte, que é ela que vai dar a resistência. Porque se não acontece essa fusão, esse implante entra num processo de fadiga e se solta, que é o que provavelmente ocorreu. Então, para ter ocorrido essa soltura, provavelmente não deve ter ocorrido, é um dos fatores, eu não sei, não precisa ser isso, mas é o fator mais comum, que é o que a gente chama de pseudoartrose, que é a falha de união. E aí precisa, eventualmente, nos casos que não tem união, que se faça uma nova cirurgia, que se faça uma nova enxertia de osso e assim por diante. Nos casos em que o osso é muito fraco e tem uma osteoporose associada, muitas vezes a gente faz uma densitometria do paciente no pré-operatório, faz uma avaliação, tem a avaliação estimada daquele exame que mostra a quantidade de densidade, mas muitas vezes, na hora que está fazendo a fixação, a correção de uma deformidade, aquele osso não suporta a força de correção e pode ter algum tipo de fratura ou algum tipo de acometimento desse osso. E nesses ossos osteoporóticos, também, além do enxerto ósseo, que pode se utilizar de enxerto, mas também pode utilizar de um outro tipo de procedimento, mas é uma coisa mais específica, mas só para salientar, que é o uso de cimento ósseo, que é um cimentozinho sintético que se introduz dentro da vértebra para aumentar a densidade e a resistência da vértebra, né? Então, esses fatores, uma boa técnica de enxertia, uma quantidade adequada de enxerto, ela é fundamental para que ocorra essa fusão e evite a pseudoartrose e evite, eventualmente, uma soltura do implante, que geralmente ocorre depois de 6 meses, aí pode ocorrer com 2 anos, 3, até com 5 anos de pós-operatório, eventualmente pode se soltar se não tiver uma união. Muita gente escreve aqui, doutor, porque fez uma cirurgia e vai ter que reoperar. Cada vez que precisa operar de novo, no mesmo lugar, a mesma região, é mais complicado? A cada cirurgia, o procedimento vai ficando mais complexo, porque além de algum processo que precise ser tratado novamente ali, uma nova hérnia ou um reestreitamento, existe a cicatrização, e essa cicatrização que ocorreu, geralmente ocorre uma fibrose ou uma aderência. Então, e se a incisão é feita na mesma região, toda a incisão, por qualquer cirurgia, não especificamente com relação à coluna do nosso organismo, que é feita na mesma cicatriz, aumenta a chance de infecção. Então, é muito mais trabalhoso. Então, realmente, a gente tem que pensar, sempre quando for operar, fazer tudo para que seja a mais perfeita, que seja a única cirurgia. Óbvio que tem situações em que isso acaba não ocorrendo, mas aí se trata e se corrige com uma reoperação. Tá. Às vezes não tem jeito, né? Precisa reoperar. Mas deixa eu entender. Tem idade em que não se opera mais, ou alguma condição de saúde geral que dificulte isso? Então, ele tem dois extremos, que é muito comum. Ou as crianças muito pequenininhas, ou os pacientes com idade muito mais avançada. E vamos falar um pouquinho sobre as crianças. Por favor.
Então, as crianças com deformidades muito acentuadas, porque geralmente por doenças neuromusculares são as mais comuns, de acometer logo quando as crianças são bem pequenininhas, na primeira infância. E esse desenvolvimento é muito rápido, a curva é muito rígida, então precisa se operar, porque senão a criança vai se desenvolvendo e a curva vai piorando cada vez mais. Isso muitas vezes atrapalha para a criança andar, atrapalha essa criança ter algum problema neurológico e é uma paciente cadeirante, dificulta até de sentar e adequar essa paciente em uma cadeira, ou seja, a correção ela é fundamental. E muitas vezes a criança ela não tem peso e não tem condição clínica de se submeter, porque essas cirurgias, elas são cirurgias complexas, são cirurgias grandes, em que o tempo cirúrgico é maior, o tempo de anestesia é maior, há uma perda sanguínea maior também, os pacientes precisam de uma UTI no pós-operatório, e se a criança é muito pequenininha, ela não tem condição de suportar esse tipo de cirurgia. Então, normalmente, a gente já espera a criança, normalmente, a partir de 2 anos de idade, que é o comum. Existem exceções, mas normalmente a partir de 2 anos já é possível de se tratar essas crianças, essas criancinhas com deformidades graves e rígidas e progressivas já nessa idade. Nós estamos falando de crianças de que idade aí que já dá para operar? Então, a partir de 2 anos, aí, assim, e essas cirurgias são cirurgias que a gente chama de escoliose de início precoce, que é um capítulo específico, em que o tipo de cirurgia também é específico. A gente não pode usar os mesmos tipos de implantes, porque elas têm que crescer, e esses tipos de implantes que são os habituais para adulto, eles fixam, e aí trava o crescimento, e essas criancinhas, imagina se a gente operar e travar, alinhar, e aí não cresce o tronco, Estou imaginando não desenvolve, as mães desesperadas. Então, não, mas tem solução, que na verdade esse sistema, a gente chama de sistemas de crescimento, que se corrige, que é próprio para isso. Corrige a deformidade, alonga progressivamente o tronco, permitindo que haja uma expansão da caixa torácica, que o pulmão possa ser desenvolvido, os órgãos abdominais também. Pode então, voltar? É bem específico. Não, é muito pouco provável. Fazendo o tratamento adequado, tudo fazendo segmento, muito pouco provável que se volte. Porque apesar da preocupação das mães, a criança se recupera muito rápido, né, doutor? Não, e é bem gratificante, porque a correção, nesses casos, ela é satisfatória, muda a qualidade de vida das crianças, do ponto de vista de mobilidade, de reabilitação, daquelas que precisam ter uma reabilitação. Então, assim, e as mães ficam, assim, realmente bem gratificadas com o resultado. Facilita para que elas possam cuidar, o desenvolvimento acelera, ou seja, é bem... existe todos, óbvio os riscos e os cuidados, mas realmente, quando bem indicado e bem realizado, muda a qualidade de vida. Na outra ponta, nós temos os idosos. Isso. Que podem já ter a saúde comprometida como um todo. Hipertensão, diabetes, obesidade. Exato, Denise. Com o passar do tempo, esses pacientes, a partir da 7ª, 8ª década de vida, eles têm algum tipo de comorbidade, que a gente fala, como diabético, hipertenso, e isso aumenta a chance de uma eventual complicação. Então, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. Pacientes acima de 80, 90 anos de idade, esses pacientes, além dessas comorbidades, é muito comum e frequente, como até você comentou anteriormente, a nossa coluna vai envelhecendo, como o nosso corpo como um todo. Essas estruturas do disco, as estruturas das articulações posteriores vão sofrendo um desgaste, vão sofrendo artroses. Isso vai estreitando o canal onde passa o nosso nervinho, que vai levar movimento para as pernas. E muitas vezes esses pacientes se queixam de dor na região lombar ou na região toracolombar, com irradiação para a perna, com dificuldade para andar, com sensação de queimação e de perda de força mesmo, e vai limitando. O paciente começa a evitar sair de casa, antes de ir ao supermercado, ir à farmácia, à padaria do lado de casa, começa a ter uma restrição porque não consegue mais.
E aí, o tratamento fisioterápico, que é bem indicado numa fase de leve a moderada, mas chega uma hora que já não é mais suficiente e que o tratamento cirúrgico seria o ideal. E aí que a gente tem que pesar as condições clínicas do paciente, se ele tem condição clínica de ser submetido a essa cirurgia. As comorbidades, as doenças, elas não são contraindicações por si só, mas elas têm que ser todas verificadas, todas compensadas e têm que ser tratadas durante o período perioperatório, para que não haja uma complicação. Então, não existe uma idade. Já teve paciente, até uma médica, acima de 90 anos, com um quadro de estenose de canal e que eu tive que operar junto com a equipe e que foi bem sucedido tudo. Então, assim, mas doutor, será que eu tenho idade ainda para operar? Será que ainda... Então, a idade não é o limitante. Às vezes tem um paciente mais jovem, de 60 anos, mas é um tabagista que fuma muito, que não controla a diabetes, que não controla a pressão, que é obeso. Tem uma série de complicadores que é pior de operar esse paciente do que operar um paciente de mais idade com tudo compensado, com tudo controladinho. Aliás, tem vários estudos mostrando que o tabagista, né, então quem fuma tem mais problema na coluna. Tem. Ele tem 3 coisas importantes com relação à coluna. Ele tem mais problema de coluna porque os processos degenerativos são mais intensos. Aquele fator que eu falei que é normal do nosso envelhecimento, da desidratação do disco, né? ele acelera muito mais nos pacientes tabagistas. A artrose também. O outro fator é aquele fator que eu falei da cicatrização do enxerto ósseo. O paciente que é tabagista, a chance de não consolidar o enxerto é bem maior do que um paciente normal. Então, existem alguns países que têm médicos que se recusam a operar paciente que é tabagista por conta de uma eventual complicação. E as complicação com relação ao enxerto ósseo e a soltura desses tipos de implante. E a outra coisa com relação ao tabagismo é que as complicações pulmonares no pós-operatório também, infecção, a taxa de infecção de cicatriz cirúrgica, infecção perioperatória, ou seja, é muito maior nesses pacientes também. Doutor, por conta de deformidades, pode haver um pinçamento aí de um nervo, então mexeu tanto de lugar, escorregou e está pinçando, ali sente um reflexo ou na perna, às vezes no braço? As deformidades, de uma maneira geral, de grau leve a grau moderado, elas não causam pinçamento. Isso numa fase da infância e da juventude. Então, como eu estava falando daquela escoliose que é a mais comum delas, que é a escoliose idiopática do adolescente. Legal. Qual que é o sintoma? Tem dor? Não tem dor. O paciente não queixa de dor. Esse é o problema, né? O grande problema é o desvio. Isso. Só que, se não tratado, numa fase mais tardia, por volta já da 5ª década, já começa a aparecer esse fenômeno de degenerações acentuados, que vão produzir artrose, produzir provavelmente lesões do disco, hérnias, e aí sim vão produzir dor. Mas, especificamente, as deformidades, que são a cifose de ângulo agudo, que basicamente... A cifose é aquele que a gente enxerga aqui nas costas. Isso, que é aquela parte mais abaulada, que fica mais arcada. Acima de 90 graus ou acima de 100 graus ou associado a alguma alteração de vértebra congênita, existe a possibilidade de ter um acometimento, um pinçamento da medula ou um comprometimento neurológico. As outras deformidades, mas isso é raro, Denise, isso não é frequente. Então, a associação de deformidade com pinçamento de nervo ou da medula, ela é rara e só ocorre em grandes deformidades acima de 100 graus, que são deformidades bem... e que a gente tenta evitar que isso ocorra. Os coletes, doutor, ainda se usa colete? Ainda se usa. E é importante, é uma fase importante de tratamento. O colete, é importante a gente ressalvar que tem especificações que acabam limitando o uso. Então, quando que o colete funciona para deformidade? Ele funciona, é fundamental, em paciente que está em fase de crescimento. Então, em criança e em adolescente. Nos pacientes que já têm a estrutura formada,
que já estão esqueleticamente maduros, o colete já não adianta mais. Então, ou seja, em meninos, a gente está falando assim, o menino esqueleticamente fica com uma maturidade óssea por volta de 17 anos, por aí. As meninas, normalmente, 3 anos depois da menarca. Então, normalmente, 14, 15 anos, se tiver a menarca com 12 anos, com 15 anos já está esqueleticamente adulta, com a maturidade. Então, já não adianta mais a utilização desses aparelhos, do colete. Então, o primeiro pré-requisito para o uso do colete é a fase de crescimento. A segunda é que a deformidade tem que ser restrita, ela não pode ser muito avançada, não pode ser grave, porque tem que ter uma certa mobilidade. Então, tem que ser uma curva leve para moderada e flexível, porque se for uma curva rígida, e tem curvas que nem são tão graves assim, mas são rígidas, e aí o colete vai machucar a pele de tanto que vai forçar, mas não vai corrigir. Para avaliar isso, tem exame? Para avaliar isso, tem exame clínico, e o ortopedista, o especialista em coluna, ele tem essa... Só no próprio exame clínico, sabe, né? A gente consegue avaliar por movimentos específicos o grau de mobilidade. E outro é o exame radiográfico dinâmico, que faz inclinações, faz na posição ortostática ereta, e inclina o paciente para um lado, inclina para o outro, e se mede o grau de flexibilidade. Excelente. E a gente consegue, inclusive, mensurar o quanto que tem. Então, ou seja, o colete está indicado em curvas moderadas para leves, em paciente com crescimento e curva flexível. E aí, utilizando, quando houver a indicação correta, você consegue 100% de sucesso? Então, aí é importante a gente falar o que é o sucesso do tratamento de um paciente com escoliose. O sucesso desse tratamento é a gente controlar, no mínimo, parar a deformidade. Ótimo. Então, isso já é um sucesso pro objetivo desse tratamento. E é importante isso, que acho que os pacientes, as pessoas saibam, o colete ele não vai corrigir totalmente o alinhamento, mas é possível que ele diminua um pouco essa deformidade. Como essas deformidades são leves ou moderadas, um pouco que corrija, já esteticamente já vai ficar quase que imperceptível. Mas o mais importante é que ela não progrida, é que não deixar a progressão. Esse é o objetivo fundamental do colete. E nessa fase de crescimento, então, aceleraria muito esse crescimento, né? Muito, exatamente. Então, por isso que usar nessa fase é que é... ideal. É que é bom. Você contou pra gente que tem alguns parâmetros. Quem está em casa pode ver a história do ombro, se está um ombro mais elevado que o outro. Isso poderia ser uma forma do leigo saber se está acontecendo alguma coisa? Isso. Existem alguns parâmetros que são fáceis de se avaliar em casa, no dia a dia. Qualquer pessoa pode avaliar. Então, é importante que a pessoa esteja com uma roupa, com o mínimo de roupa possível. Legal. Por exemplo, uma roupa de banho. Os meninos com um calçãozinho, com uma sunga, as meninas com biquíni. E se olhar de frente e de costas. Mas olhando o paciente de costas, é fundamental, primeiro, observar o nivelamento do ombro. Então, se atentar. É comum escoliose que um ombro fique mais alto do que o outro. Então, esse é dos sinais indiretos de que esse paciente pode ter uma escoliose, um ombro mais elevado do que o outro. Outra informação é quando o paciente está de costas para a gente em pé, observar o espaço entre o braço e o tronco. Em pessoas que não têm escoliose, que é o normal, está completamente retinha, se a gente observar o espaço entre o braço e o ombro, ele é um espaço igualzinho e ele forma quase que um triângulo. Ele é reto aqui, tem um lado aqui e outro lado aqui. A gente chama de triângulo do Talley. E ele tem que ser igualzinho de um lado e do outro. Se tiver uma assimetria, uma diferença entre esse espaçozinho, já é um sinal indireto de escoliose. O outro é a altura da bacia, da cintura. Então, se a cintura está um pouquinho mais elevada de um lado do que do outro, pode ser um sinal também de escoliose. Outro sinal que é importante, esses 3 sinais são simples, olhando o paciente de pé e de costas. Se a gente pedir para o paciente fletir o tronco e quase que 90 graus, e a gente olhar de costas, pode ocorrer o que a gente chama de uma giba. Um lado das costinhas fica mais alto do que o outro. Isso é um sinal indireto de escoliose também. Então, com essas 4 dicasinhas, é fácil de identificar um paciente com escoliose.
Doutor, eu adorei te receber aqui. Uma pena que o nosso tempo está acabando. Eu vou passar os contatos, o Instagram. Você acessa lá, Dr. Paulo Cavalli, doutor abreviado Paulo Cavalli, no Facebook da mesma forma, doutor Paulo Cavalli. Adorei te receber, doutor, está convidado a voltar. Obrigada, viu? Obrigado, Emília, eu que agradeço. Bom fim de tarde. Para você que perdeu um pedacinho desse bate-papo, você queria tanto multiplicar essa informação, agora está muito fácil. Acesse o canal da Hit TV lá no YouTube, olha só. Vamos colocar o videozinho do YouTube? Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Então agora você já sabe, vai lá. youtube.com, no mecanismo de busca você escreve Hit TV, vai encontrar o nosso canal, tem uma série de vídeos, toda a programação da Hit está lá postada, você consegue ver, rever, e o mais legal que eu adoro, o pessoal fala compartilhar hoje, né, nas redes sociais, mas o que a gente faz mesmo é multiplicar essa informação. Então vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Você sempre consegue assistir a nossa programação ao vivo, de maneira simultânea pelo canal da Hit TV no YouTube. E é importante que você se inscreva também para não perder nenhuma programação aqui da nossa emissora. Obrigada a você que escolheu nos acompanhar no dia de hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.